Oi, gente, bom dia. Então, retornando das nossas férias, hoje, dia 2 de agosto, uma segunda-feira, vamos iniciar o nosso módulo 3 com a nossa aula de português, ok? Então, nós vamos iniciar o capítulo 7, tá? Que fica na página 8. O título desse capítulo é Nosso Folclore. Olha só. Iara, Saci, Curupira, Boto, esses e outros personagens do nosso folclore não pertencem só à imaginação do povo que os criou. Eles fazem parte da nossa história e da cultura brasileira. Então, gente, observando aqui essas imagens, que personagens folclóricos são retratados nela, aqui nestas duas páginas? Podemos ver aqui o boitatá, a cobra, né? A mula sem cabeça, o saci, o boto, a iara, o curupira, não é mesmo? E o que vocês sabem sobre as nossas narrativas folclóricas, sobre todas essas lendas aí, né? Por que é importante conhecermos as narrativas de origem popular que fazem parte do nosso folclore? Porque é importante conhecer cada uma delas. Gente, olha só, nós vamos iniciar um texto, tá? Que fala sobre alguns desses personagens. Então, olha só. Os personagens Pedrinho e Saci, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, esses dois aqui, olha só, têm a missão de encontrar Narizinho, a prima do Pedrinho, que foi raptada e enfeitiçada pela Cuca. Porém, a bruxa só acabará com o encanto lançado na menina se os dois aventureiros lhe levarem o fio de cabelo da Iara. Pedrinho e Saci são muito espertos e corajosos, mas a Iara é perigosa. Você acha que eles vão conseguir um fio de cabelo dela? Se sim, por que você acha que sim? E se não, por que você acha que não? O que você acha que os dois amigos vão fazer para conseguir um fio de cabelo da Iara? Agora, nós vamos ler um capítulo do romance O Saci, de Monteiro Lobato, tá? Neste episódio, Pedrinho e Saci saem para procurar a Iara. Gente, agora nós vamos iniciar a leitura do nosso texto. A Iara, certo? Vamos à cachoeira onde mora a Iara, disse o Saci. Essa rainha das águas costuma aparecer sobre as pedras nas noites de lua. É muito possível que possamos surpreendê-la a pentear os cabelos, seus lindos cabelos verdes, com o pente de ouro que usa. Dizem que é criatura muito perigosa, murmurou Pedrinho. Perigosíssima, declarou o Saci. Todo cuidado é pouco. A beleza da Iara dói tanto na vista dos homens que os cega e os puxa para o fundo d'água. A Iara tem a mesma beleza venenosa das sereias. Você vai fazer tudo direitinho como eu mandar. Do contrário, era uma vez o neto de Dona Benta. Pedrinho prometeu obedecer-lhe cegamente. Andaram, andaram, andaram. Por fim, chegaram a uma grande cachoeira, cujo ruído já vinha ouvindo de longe. É ali, disse o perneta apontando. É ali que ela costuma vir pentear-se ao luar. Mas você não pode vê-la. Tem de ficar bem quietinho, escondido aqui atrás desta pedra e sem licença de pôr os olhos na Iara. Se não fizer assim, há de arrepender-se amargamente. O menos que poderá acontecer é ficar cego. Pedrinho prometeu, e de medo de não cumprir o prometido, foi logo tapando os olhos com as mãos. O Saci partiu, saltando de pedra em pedra, para logo desaparecer por entre as moitas de samambaias e begônias silvestres. Vendo-se só, Pedrinho arrependeu-se de haver prometido conservar-se de olhos fechados. Já tinha visto o lobisomem, o caipora, o curupira, a cuca. Por que não havia de ver a Iara também?
o que diziam do poder fatal dos seus encantos, certamente que era exagero. Além disso, poderia usar outro recurso, espiar com um olho só. O gosto de contar a toda a gente que tinha visto a famosa Iara valia bem um ouro. Assim, pensando e não podendo por mais tempo resistir à tentação, fez como Saci. Foi pulando de pedra em pedra, seguindo o mesmo caminho por ele seguido. Súbito estacou como fulminado pelo raio. Súbito, gente, foi de repente, né? E como fulminado, tipo, como atingido pelo raio. Ao galgar uma pedra mais alta, quer dizer, quando saltou para uma pedra mais alta do que as outras, viu a 50 metros de distância uma ninfa de deslumbrante beleza. Uma ninfa quer dizer uma divindade, né? Como se fosse uma deusa feminina, né? Então, em repouso numa pedra verde de limo. Limo quer dizer lodo, né? A pentear com um pente de ouro os longos cabelos verdes cor do mar. Mirava-se no espelho das águas que naquele ponto formavam uma bacia de superfície parada. Em torno dela, centenas de vagalumes descreviam círculos no ar. Eram a coroa viva da rainha das águas. Joia bela assim, pensou Pedrinho. Nenhuma rainha da terra jamais possuiu. A tonteira que a vista da Iara causa nos mortais tomou conta dele. Esqueceu até do seu plano de olhar com um olho só. Olhava com os dois arregaladíssimos, e 100 olhos tivesse, com todos os 100 olharia. Enquanto isso, ia o Saci se aproximando da mãe d'água, cautelosamente, com infinitos de astúcia, para que ela, astúcia no caso é esperteza, né? Para que ela nada percebesse. Quando chegou a poucos metros de distância, deu um pulo de gato e nhoque, furtou-lhe um fio de cabelo. O susto de Iara foi grande. Desferiu um grito, ou seja, soltou um grito e precipitou-se, quer dizer, mergulhou rapidamente nas águas, desaparecendo, ok? Seguindo então, o Saci não esperou por mais. Com espantosa agilidade de macaco, aos pinotes, quer dizer, aos pulos, saltando as pedras de 2 em 2, de 3 em 3, no momento se achou no ponto onde Pedrinho, ainda no deslumbramento da beleza, jazia de olhos arregalados. Olha só, imóvel, feito uma estátua. Então, jazia porque ele estava deitado, parecia morto, né? Parecendo morto. Louco! Exclamou o Saci, lançando-se a ele e esfregando-lhe nos olhos um punhado de folhas colhidas no momento. Não fosse o caso ter posto aqui ao meu alcance esta planta maravilhosa e você estaria perdido para sempre. Louco, 10 vezes louco, louquíssimo que você é, Pedrinho. Por que me desobedeceu? Não pude resistir. Respondeu o menino logo que a fala lhe voltou. Era tão linda, tão linda, tão linda, que me considerei feliz de perder até os 2 olhos em troca do encantamento de contemplá-la por segundos. Contemplá-la, de olhar para ela por uns segundos. Esse texto é de Monteiro Lobato. Então, gente, Monteiro Lobato, olha só. Considerado um dos escritores mais importantes do Brasil, José Bento Monteiro Lobato, ele nasceu em Taubaté, em São Paulo, em 1882. Olha aqui um desenho, né? Criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele mesmo, suas obras de maior sucesso foram escritas para o público infanto-juvenil. Livros como Saci, Reinações de Narizinho, conquistaram e ainda conquistam leitores há gerações.
Agora, gente, vamos fazer a interpretação oral e escrita desse texto maravilhoso que a gente acabou de ler, na página 14, né? Vamos lá. Então, os amigos conseguiram pegar um fio de cabelo da Yara, tá? E o modo como eles agiram era exatamente como você imaginava antes de ler o texto? O que você achou da atitude do Pedrinho quando ele desobedeceu às recomendações do amigo Saci? Se você estivesse no lugar do Pedrinho, também teria curiosidade de ver a Yara? E por quê, né? Agora vamos à interpretação escrita. Olha só. Responda as questões de acordo com as primeiras falas do Saci. Onde a Yara vive e quando ela costuma aparecer? Então, gente, lá no texto diz que ela vive em uma cachoeira e costuma aparecer sobre as pedras em noites de lua, certo? Na B, por que a Yara é perigosa, tá? Porque a beleza dela cega os homens e os atrai para o fundo das águas, certo? Isso é o que está lá no texto. C, a beleza da Yara é comparada à beleza de qual dos seres abaixo? Pinte a imagem. Então, é comparada ao Curupira, a beleza da Yara, a beleza da mula sem cabeça ou da sereia, tá? A sereia, né, gente? Então, pinta essa sereia linda aí. Seguindo agora para a página 15, vamos lá com a questão 2. Que outros nomes a Yara recebeu no texto? Rainha das Águas, ninfa de deslumbrante beleza, mãe d'água, foram esses os nomes. Terceira questão, o que aconteceria de menos grave se o Pedrinho não obedecesse às recomendações do Saci? Ele poderia ficar cego, isso mesmo. E em sua opinião, o que poderia acontecer de mais grave a ele? Aí é uma opinião sua, né? Considerando as características da Yara, né? O que poderia acontecer de pior, né? Quarta questão, contorne a imagem que representa o local onde se passa o episódio narrado no texto. Então, você acha que tem a ver essa imagem desse mar tenebroso aí, escuro, desse lugar seco aí, representando a nossa caatinga, né? A vegetação do nosso estado? Ou nesse lugar aqui, olha, uma cachoeira, seguida de um rio, olha só, é esse mesmo aqui, esse lugar aqui. Quinta questão, a história que você leu é real ou fictícia? E explique a sua resposta. Gente, essa história, ela é fictícia, né? Por quê? Porque existem nela seres folclóricos, né? Como o Saci, a Yara, e tem elementos mágicos, como o encantamento do Pedrinho. Então, esse texto é fictício, essa história é fictícia por isso, certo? E sexta questão, as narrativas, elas podem ser contadas por um narrador observador, no caso, aquele que conta a história sem participar dela, ou pode ser contada por um narrador personagem, quando o narrador é um dos personagens que narra a história. E qual é o tipo de narrador do texto que você leu? Hein? É um narrador observador ou um narrador que também é personagem? Gente, é um narrador observador, porque ele não era nenhum dos personagens que apareceram na história, né? Não estava sendo contada pelo Pedrinho, nem pelo Saci, muito menos pela Yara. Então, é um narrador observador, ok? Seguindo na página 16, agora com a questão 7. Um texto narrativo, ele apresenta a situação inicial, um conflito, né, que é um momento de tensão, e o clímax, que é um momento de maior tensão, e o desfecho, que é o final. Então, agora você vai associar cada uma dessas partes aos acontecimentos do texto de acordo com as cores indicadas a seguir, ok? Então, olha só. De azul, você vai pintar a situação inicial.
De vermelho, a situação onde aparece o conflito, tá? De amarelo, a situação que aparece um maior momento de tensão, né? E de verde, o desfecho, que é o final da história. Então, vamos lá. Temos aqui, Pedrinho fica encantado pela Yara e Saci tenta roubar o fio de cabelo dela. Gente, esse momento é o momento do clímax, né? É o momento de maior tensão da história. Quando o Pedrinho fica encantado, acontece aquele encantamento e o Saci tenta roubar o fio de cabelo dela. Então, esse primeiro quadrinho aqui é amarelo. Pedrinho e Saci vão para a floresta com uma missão. Então, essa é a situação inicial, tá? Então, esse quadrinho aqui você vai pintar de azul. Saci consegue roubar o fio de cabelo da Yara e quebra o encantamento do Pedrinho. Aí já é o desfecho, já é o final da história, né? Quando tudo foi resolvido. Pedrinho e Saci se aproximam de Yara. Esse é o conflito, né? É quando na história as coisas começam a ficar tensas, né? Então é o primeiro momento de tensão, é o conflito, é vermelho aqui. Então vai ficar assim: amarelo, azul, verde e vermelho, ok? Releia este trecho, diz a questão 8, este trecho do texto. Andaram, 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 por fim chegaram a uma grande cachoeira, olha só, cujo ruído já vinha ouvindo de longe. Assinale a alternativa correta sobre a repetição da palavra andaram. Então, a repetição, ela reforça a ideia de que eles andaram pouco, ou a repetição reforça a ideia de que eles andaram muito. Reforça a ideia de que eles andaram muito. Andaram, andaram, andaram. Então, o texto que você leu é o trecho de um romance, tá? É uma parte apenas de um romance. Uma narrativa fictícia que contém personagens, narrador, tempo e espaço. Então, os textos narrativos, eles apresentam isso que a gente acabou de ver aqui, olha. A situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho, que é o final, ok? Seguindo agora lá na página 17, nós temos um momento cidadania no dia a dia. As tradições de boca em boca. Então, gente, o boto é cor-de-rosa, o boitatá é um boi, vamos brincar de amarelinha? Está na hora do lanche, que tal um acarajé em uma cocada? O folclore brasileiro ele é conhecido em todas as regiões do Brasil por meio das tradições populares. Os indígenas nos ensinaram a dormir em redes, né? A respeitar a natureza, e os animais a cultivar as plantas, a tomar banho todos os dias. Eles nos ensinaram também sobre as lendas, que explicam a origem das coisas, dos personagens folclóricos. Já os portugueses nos ensinaram a buscar novos caminhos e novas terras. E os africanos nos presentearam com os ritmos, a feijoada, o quindim, que é um doce. Essas heranças, crenças e tradições culturais fazem parte do folclore brasileiro. As lendas, as músicas, as danças, as comidas, os jogos, o artesanato e outras manifestações que herdamos há muito tempo. Foram passadas de geração a geração e são mantidas até os dias atuais em todos os cantos do nosso país. A fonte desse texto é Natividade Pereira. Cultura popular e folclore na educação. Muito bem, nós estamos no mês em que nós comemoramos o folclore, tá? Aqui pede que você cite uma tradição que há na sua família ou que você já viu em alguma família conhecida. Até sentar na calçada, né, gente? É uma tradição. Quais são as manifestações culturais da região onde você mora, né? E, em sua opinião, por que é importante preservar essas tradições, tá? A gente vai falar ainda sobre folclore
durante todo esse mês, tá bom? E encerramos a nossa aula de português, nossa primeira aula do mês de agosto. Tchau, tchau.